Provavelmente você já ouviu falar no algoritmo de Machine Learning KNN, que são os K vizinhos mais próximos. Mas você sabe como que esse algoritmo faz para fazer o cálculo ali e gerar as previsões? Você sabe como que esse algoritmo funciona? Então vamos lá, nesse vídeo eu vou te mostrar aqui, vou te explicar na prática como que esse algoritmo funciona. A gente vai fazer um exemplo, eu vou te explicando bem passo a passo para você ver como que é o funcionamento desse algoritmo. Bora lá começar então? Vem comigo. Bom, primeiramente, o que significa o KNN, né? É o K Nearest Neighbors, ou seja, K vizinhos mais próximos. Como que esse algoritmo funciona? A gente vai criar aqui um modelinho de Machine Learning para eu poder te explicar como que ele vai fazer os cálculos ali, como que é o funcionamento desse algoritmo ali por dentro dele. Nesse vídeo a gente não vai entrar em análise exploratória, tratamento de dados, fazer todo o trabalho que a gente faz quando a gente cria um modelo de Machine Learning. Aqui eu vou te mostrar o funcionamento dele, então eu já vou separar as variáveis ali em treino e teste e vamos direto ali ao funcionamento do algoritmo. Se você quiser conhecer mais modelos de Machine Learning, ver análise de dados, ver tudo isso bem no detalhe, ou seja, como que criar um algoritmo ali, um modelo de Machine Learning do zero até colocar em produção, passando por todas as etapas, vai ter links aqui na descrição e também na tela final do vídeo. Então aqui vamos direto ao ponto. Olha lá, vamos importar o Pandas, o Matplotlib, o Scikit-learn, datasets, que a gente vai usar o conjunto de dados Iris, que é muito bom para a gente fazer esse exemplo aqui didático. E aí vamos importar aqui ó, o KNN, que a gente importa ele da seguinte forma, sklearn.neighbors, e vamos importar aqui ó, o import kneighbors classifier. A gente vai fazer aqui uma demonstração utilizando o KNN para classificação. E aí vamos utilizar aqui ó, o model selection para importar o train test split para separar variáveis de treino e variáveis de teste. Vamos executar aqui, importar nossos pacotes. Aqui eu estou criando esse data frame, ou seja, estou criando um dicionário, convertendo num data frame, simplesmente para te mostrar e para te explicar só um detalhe, para te mostrar isso aqui, ó. Ó, aqui a gente só fez o plot, tá vendo? Não estou entrando nos detalhes também, porque tem todos os outros vídeos aqui passo a passo como que faz tudo isso. Isso aqui, ó, imagina o seguinte, nosso conjunto de dados está aqui, ó. Imagina que nós temos, ó, a variável preditora A, a variável preditora B e a variável target Y. E aqui é o 0 ou 1. Simplesmente isso, só para o nosso entendimento. Então aqui nós temos o seguinte. As bolinhas em vermelho são uma variável, a bolinha azul outra variável e aqui o verde é o que a gente vai querer prever. Então, por exemplo, vamos supor que a gente rodou, treinou um modelo e a gente queira prever aqui ó, esses novos dados, que são os dados verdes. Então, como que a gente iria fazer? Como que iria classificar? Iria classificar como azul ou iria classificar como vermelho? Se a gente olhar aqui, é nítido que a gente vai ver o quê? O verde vai ficar mais próximo do vermelho e esses verdes aqui, ó, esses dois vai ficar mais próximo desse azul. Por quê? O KNN ele faz o quê? Ele calcula a distância ali dos pontos para ver a distância, qual que é a distância menor daquele novo dado. Então, por exemplo, se a distância desse ponto aqui que a gente quer prever daqui ó, para cá for menor do que, por exemplo, daqui até esse vermelho, qual que é o vizinho mais próximo? O vizinho mais próximo é esse. Só que aí cada vizinho é o quê? É o que a gente define ali, ó, o K, né? KNN, K vizinho mais próximo. Então a gente pode colocar esse hiperparâmetro como 3, como 4, como 5. Imagina se aqui a gente definisse ali, ó, para ele olhar para 3 vizinhos mais próximos. Qual é o vizinho mais próximo dele? Esse, esse e esse. Então ele vai se enquadrar no azul. E aí, qual que é o vizinho mais próximo desse aqui? Os 3 mais próximos? Esse, esse e esse. Então, eles se enquadram para categorizar ele no vermelho. É isso que o KNN vai fazer. Ele vai calcular a distância. E aí, a gente tem parâmetros de distância para calcular da forma de distância euclidiana, a distância de Manhattan. Mas aí é um outro ponto. Por padrão, ele já vem ali ajustado um cálculo para ser feito de distância. E a gente ó, já vai conseguir separar. Só que tem um detalhe, esse aqui, ó, a olho nu, por exemplo. E aqui a gente está trabalhando com meia dúzia de dados, né? Então, mas vamos supor, vamos fazer esse exercício aqui, ó. Você diria que esse cara aqui, ó, seria do lado azul ou do lado vermelho? Como que você classificaria ele? Concorda que aqui não tem como saber, ele está no meio, né? Por isso que eu montei o dataset justamente assim, justamente para quê? Para a gente poder ver esses casos assim. Então, ele está para cá
ou ele está para cá? Não dá para saber, porque a distância ali é mínima. Por isso que a gente vai usar o KNN agora entrando num cenário real, usando aquele conjunto de dados íris. Por quê? O funcionamento dele é basicamente isso. Ele vai calcular as distâncias ali dos vizinhos mais próximos para ver onde ele vai fazer essa classificação. Se ele joga para um lado, se ele joga para o outro. Só que aí, quando a gente tem muitos dados, né, uma série de dados ali, diversas variáveis, isso se torna um pouco mais complexo. É da mesma forma, só que assim, não é simplesmente calcular daqui a aqui, ou seja, ele vai ter que fazer N cálculos com N pontos aqui de vizinho que ele tem até achar o mais próximo ali de quais três ele fica mais próximo. Depois ele enquadra na variável. Olha lá, vamos carregar o nosso dataset, que a gente está carregando, e vamos converter o nosso dataset para um data frame. Para isso, é simples, a gente coloca aqui, ó, df, que vai ser igual pd.dataframe, iris.data, que são os dados, e a coluna, ou seja, columns igual iris.futureNames, que é o nome que já vem por padrão quando a gente importa esse dataset. E aqui a gente já deixa separado, ó, o df.target, tá vendo? Ó, iris.target. Se a gente fizer aqui, ó, executar e agora olhar, então nós temos esse conjunto de dados. Tá vendo? Do conjunto de dados íris, ele já é padrão ali, já vem scikit-learn. Aí aqui, ó, a gente já vai separar e utilizar somente duas colunas para a gente poder fazer um cenário real para tentar fazer e interpretar o resultado dessa forma aqui. Mas o procedimento com N variáveis é a mesma coisa. O procedimento que o KNN faz, o algoritmo faz, é igual. Aqui é só para ilustrar, para a gente poder entender melhor e fica mais fácil da gente ver quando a gente jogar nos gráficos. Aqui a gente vai fazer um slice e vai considerar somente que o target for 1 e 2, porque nós temos por padrão 0, 1 e 2. A gente quer considerar só 1 e 2 dessas duas variáveis, a petal length e a petal width. É o que? Tamanho de pétala e largura de pétala, porque esse data frame ali é um conjunto de dados de 3 espécies de plantas. Então por isso que a gente está falando aqui em pétalas, tá? E aí, ó, a gente vai separar aqui, vai colocar aqui, ó, o df1. Olha só, então nós temos essas duas colunas e o nosso target. Beleza. Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai separar as variáveis preditora da variável alvo. Variável preditora, essas duas. Variável target, a variável target mesmo. Olha lá, separamos. E aqui a gente faz o train test split, padrão, como já fizemos em inúmeras vezes em outros vídeos aqui, só para separar dados de treino e dados de teste, com 30% para teste, 70% para treino. Vamos separar aqui. E aqui, ó, a gente vai fazer o quê? Vamos fazer um plot para a gente ver os nossos dados ali do conjunto de treino, tá? Então aqui, ó, olha só como está o nosso conjunto de treino. Duas classes, tá vendo? 0 e 1. Então aqui, ó, o que eu fiz aqui? Eu fiz um scatter plot. E aí no X, eu coloquei aqui, ó, o X de treino, o nome dessa nossa variável. O Y, aqui eu coloquei também a coluna Y, né? Aqui a gente está falando em eixos do gráfico. X horizontal, Y vertical. Então no eixo vertical, que é o Y, coloquei o X treino, essa outra variável. E aqui o C, para a gente distinguir aqui as cores, a gente colocou aqui, ó, o Y de treino, que tem as dois tipos de variáveis. O S aqui, ó, igual a 80, é o tamanho da bolinha. Só isso. Quanto menor, menor a bolinha. E quanto maior, maior a bolinha aqui. E o CMap é um código de cores, que é o que? Do próprio Matplotlib, onde tem diversas cores. Então tem um código de cor pronto lá. Você passa esse código de cor. Tem um vídeo, eu vou deixar o link também aqui na descrição, que é do funcionamento do SVM. E lá eu passo lá o site certinho para você pegar esses códigos de cores. Bom, mas também se você quiser, só procurar no Google código de cores Matplotlib. Ele vai cair no site oficial do Matplotlib e lá vai ter os códigos de cores. Tem um monte lá de código. E aqui eu estou só ajustando aqui, ó, os limites do eixo, tá? Tanto do X como do Y. Vou dar aqui um plt.show. A gente já tinha executado, mas de novo, tudo bem? Olha lá. Tem um gráfico aqui. Aí, vamos agora criar um modelo utilizando aqui o KNN. Esse hiperparâmetro nNeighbors é o que? São a quantidade de vizinhos. Tá? Então, a gente vai criar aqui o nosso modelo, treinar o nosso modelo, fazer as previsões. Não estou entrando no detalhe, de novo, porque tem vídeos com todo passo a passo. Aqui o foco é falar do algoritmo. Olha lá, vamos gerar aqui. E agora, depois que a gente tirou, vamos colocar aqui o nosso gráfico. Então, esse outro gráfico, como que a gente vai interpretar ele?
Aqui, ó, é igual que a gente colocou no gráfico anterior, nesse aqui. São os valores aqui, ó, treino, certo? São os nossos dados de treino. Os nossos dados de teste que a gente separou aqui, ó, a gente colocou em outra cor, nessa cor. Então, o azul e o vermelho são nossos dados de treino. O rosa e esse verde água aqui é o que? São nossos dados de teste. Ok. Só que aí a gente pode fazer isso também para ver as previsões, como que elas ficaram. Então, olha lá. Aqui a gente vai fazer um gráfico dos testes e os dados previstos. Vai gerar aqui um gráfico desse para a gente interpretar isso. Só que antes, caso você não esteja inscrito, se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago conteúdos novos. Tudo bem passo a passo, detalhado, na prática. Disponibilizo todo o material, todo o código-fonte e com certeza isso vai te ajudar bastante. Então se inscreve aqui e ativa o sininho para você sempre ficar por dentro dos novos vídeos. E bora lá, vamos voltar aqui agora e a gente faz o gráfico para comparar os nossos dados de teste, que a gente tem já o resultado, dados que foram previstos, para ver se ele errou muito, se ele errou pouco, se está distante, se não está. Então, a gente coloca aqui, ó, da mesma forma que a gente vai colocar os nossos dados de teste e aqui a gente vai colocar os nossos dados aqui, ó, a previsão, tá vendo? Então, aqui no C, ó, é o Y-teste e aqui é a previsão. E aí, ó, por que que eu coloquei o tamanho da bolinha aqui 120 e aqui ela menor 50? Ou a gente pode deixar até um pouquinho menor, 40. Por quê? Porque esse aqui, ó, vai ficar como a gente tem poucos dados, poucas amostras, é mais para um entendimento aqui nosso didático. Se a gente colocar do mesmo tamanho, como teve muito acerto, vai uma bolinha sobrepor a outra. Dessa forma a gente consegue ver os pontos ali de forma bem separada pelas cores. E aí aqui da mesma forma, eu estou só ajustando ali, ó, a numeração ali e os eixos. Quando a gente rodar isso aqui, ó, olha só o que eu estava dizendo, tá vendo? Então, o que são os nossos dados aqui, ó? O azul, tá vendo? O azul e o vermelho. O azul e o vermelho são os nossos dados de teste. E a gente tinha o Y-teste, o resultado ali para a gente comparar com o que foi previsto, certo? Então, o que parece que está circulado, mas não é, porque a bolinha maior está embaixo. Então, o que a gente tem azul e vermelho são os nossos dados de teste, nosso Y de teste. E aqui, os dados que a gente tem aqui, ó, o verde clarinho, tá vendo, ó? Verde água aqui, o verde clarinho. E o rosinha são os dados previstos. Pode ver, ele fez a previsão, ó, tudo muito próximo. Porque um conjunto de dados pequeno, já preparado para isso, tudo limpinho, tudo tratado. Então, acaba sendo isso. Não que gere um overfit, não é isso. Mas aqui o conjunto de dados muito pequeno já preparado para isso mesmo, entendeu? Então por isso que aqui, ó, está dessa forma. Mas se você pegar um outro conjunto de dados, assim como tem aqui exemplos aqui no canal, você vai ver tem erros, bastante erros, e você consegue girar esse tipo de gráfico e comparar. Aí vai ficar uma bolinha separada da outra, por exemplo, aqui do lado. Então você consegue ver a taxa de erro e até entender qual que é os vizinhos mais próximos que ele está considerando. Fala a verdade, se esse conteúdo não é top, se não vale a pena você ser inscrito nesse canal e já dar um like aqui para mim nesse. E deixa seu comentário também se você sabia do funcionamento do KNN, se ele funcionava dessa forma aqui. Por quê? O KNN ele também é muito utilizado, só que tem um detalhe importante aqui, tá? Nunca deixa aqui, ó, a gente não fez padronização nem normalização dos dados. Nunca deixe de fazer isso. Aqui é só para demonstrar. Mas, por exemplo, o KNN é o algoritmo que mais vai ser prejudicado se você não fizer a normalização e a padronização dos dados. Porque como ele trabalha com distâncias, imagina que você tem um dado numa escala que é 10 e uma outra coluna que está na escala de tipo 1000, 5000, 10.000. Imagina a distância disso. Então, tem que se atentar justamente a isso, tá? A padronização e a normalização. Se você quiser conhecer também a fundo normalização e padronização, eu vou deixar um vídeo aqui, ó, na tela final. Vale a pena você dar uma olhada. É um vídeo de 40 minutos, mas que você vai assistir uma vez e nunca mais vai esquecer o que é padronização e normalização e quais os benefícios dela. E nesse vídeo aqui foi isso. Eu queria te mostrar um pouquinho do funcionamento do KNN. Espero que isso tenha te ajudado. Espero que você consiga entender. Caso não tenha entendido, se tiver alguma dúvida, deixa para mim aqui nos comentários que eu te respondo o mais rápido possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.